Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é cerveja artesanal na Bahia, e a gente tá aqui com a Proa Cervejaria. A gente tem essa questão dos contratos de exclusividade, principalmente de Ambev e Heineken. Na Bahia, especificamente, Heineken é a nossa maior dor. Então, assim, quando a gente tenta entrar nos estabelecimentos, ou mesmo até estabelecimentos que a gente já vende ou já vendia, eles nos tiram de lá, sendo que, a gente é uma pulga, sabe? Um cabelinho. É assim, acho que quando a gente começa a empreender, a gente vira uma pessoa muito cascuda, né? Então a gente apanha muito ali e a gente começa a criar uma casca que às vezes a gente olha as coisas mais de maneira racional. Mas isso depois de muito tempo, né? Não é uma coisa que, assim, no começo, me lembro que as pessoas me perguntavam: e se der errado? Não tinha essa opção pra mim. Não vai dar errado, vai dar certo. Eu olhava pra frente. Hoje, eu já olho para as coisas de maneira diferente, né? Já começa a analisar os números, né? Entender, esse caminho aqui não é bom em função disso. De repente, a gente vai para esse lado, né? Tanto na insistência de algum negócio específico, quanto até na produção das cervejas, né? Que a gente estuda, que a gente opta por produzir. Porque tem muita coisa que a gente gostaria de tirar da cabeça, né? Mas, às vezes, não é comercialmente viável. Minha convidada para esse papo é Débora Lenen, que é mestre cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte, sommelier de cervejas também pela Escola Superior de Cerveja e Malte, /Domes Academy, mestre em Química num sanduíche entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade da Califórnia, sócia proprietária Red Brewery e responsável técnica da Proa Cervejaria, cara. Porra, não é pouca merda não, é muita coisa. Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Nós estamos falando da Stannis aqui há mais de 18 meses, vocês sabiam? Eles são os nossos parceiros mais antigos e é bom demais falar de um projeto que a gente acredita tanto. Mas para quem ainda não conhece a Stannis, eles são de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, e toda vez que a gente fala que eles fazem uma cerveja de qualidade, não é só balela, é porque os números falam por si. No World Beer Cup 2026, que é a Copa do Mundo das cervejas, com mais de 8 mil rótulos inscritos de 50 países, a Stannis levou ouro. No Brasil Beer Cup de 2025 foram 37 medalhas e o título de cervejaria do ano pelo segundo ano consecutivo. Antes disso, ainda foram 2 medalhas de ouro no Brussels Beer Challenge na Bélgica. E isso, gente, não é sorte, isso é consistência. E é exatamente por isso que faz todo sentido ter a Stannis do nosso lado. Se você quer experimentar uma cerveja que derrota gigantes europeus em degustações às cegas, acessa www.stannis.com e usa o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Stannis, feita em Jaraguá do Sul e premiada no mundo inteiro. Débora, e depois de eu te entregar essa tua ficha corrida, isso não é um currículo, é uma ficha corrida. Por quê? Porque eu sempre começo o programa com essa pergunta: por que cacetas trabalhar com cerveja? Poxa, eu tava falando pra Lud que essas perguntas que ela me mandou de pauta aí são praticamente uma sessão de terapia, assim, porque realmente é uma coisa de se pensar. Bom, primeiramente, muito obrigada por esse convite. Eu sou muito fã do trabalho de vocês e ouvinte assídua do Surra desde quando começou. Então, tô sempre ouvindo, assim, praticamente todos os programas eu ouço no meu caminho pra Proa. Então, eu tô muito, muito feliz por esse convite. Lud, foi meio que a vida me levou, assim, né? Não foi uma coisa, uma decisão muito
sábia, inclusive, hoje a gente vê, né? Escolher sofrer, mas assim, eu cheguei a trabalhar na indústria, né, durante um bom período da minha vida. Comecei em laticínios, fui para petroquímica, depois para indústria de águas, né, tratamento de águas industriais, osmose reversa. Depois eu fui para a área acadêmica e quando eu estava na faculdade, começou a fermentação a me despertar em relação não só, né, a água, malte, lúpulo e levedura trazerem tantos aromas e sabores diferentes, né? Só 4 ingredientes e a gente tem aí uma gama enorme, né, de variações, mas também da química envolvida ali na fermentação. Então, eu tinha colegas que já estavam fazendo cerveja em casa e todo mundo falava, pô, muito legal isso. Enfim, eu fui atrás e comecei a fazer cerveja também em casa, mas assim, era aquela coisa que nunca era eu responsável pela fermentação. Então, ficava ali, fazia abraçagem juntos, mas sempre alguém cuidava do pepino maior, digamos assim, né? Mas foi uma coisa que foi me encantando. Nisso, eu tive algumas experiências fora do Brasil. Fui para Austrália, Nova Zelândia, Ásia. E sempre tive curiosidade de estar nesses lugares e procurar as cervejas locais, mesmo sendo as cervejas mainstream. Uhum. Acho que a Austrália me trouxe um pouco mais de cervejas artesanais, que tinha um pub bem próximo a onde eu estudava, né? Então a gente, depois da aula, acabava indo pra lá. Mas acho que Califórnia foi meio que decisiva, assim. Então quando eu fui pra Califórnia fazer o meu mestrado, era nossa, assim, é um parquinho de diversões, né? A Disney cervejeira. Porra. Então ali a meta era tomar uma cerveja por dia e essa meta foi cumprida com excelência. Com sucesso! Né? E o pub que era da minha universidade, tinha um pub dentro da universidade, era da Stone. Porra! Então, assim, era, nossa, paraíso, né? Uhum. Inclusive, quando eu tava lá na Califórnia, eu cogitei fazer um curso já em Dave. Mas, na época, eu era estudante, né? Não tinha muito dinheiro, então não rolou. Mas aí, voltei pro Brasil e eu tava na Califórnia com o meu namorado da época, baiano. Ele voltou a gente se conheceu em Porto Alegre, foi juntos pra Califórnia. Ele voltou pra Bahia, eu voltei para o Rio Grande do Sul. E eu tava nessa fase de transição, procurando emprego, terminando mestrado. E eu comecei a procurar oportunidades tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Sul, na área química. Uhum. Acabou que eu encontrei uma boa oportunidade na Bahia e uni as duas coisas. E fui, 2014, cheguei na Bahia e comecei a trabalhar numa indústria química aqui de Salvador. Só que assim, eu era inclusive líder de um projeto específico dessa empresa, mas eu trabalhava num ritmo diferente, assim, de todo o pessoal. E aquilo não estava sendo desafiador o suficiente para mim. Então eu comecei a procurar outras oportunidades. Pensei em fazer engenharia, já que na área química tava meio difícil, assim, de conseguir outras oportunidades. E nesse ínterim, né, assim, eu fazia minha cerveja em casa. Quando eu cheguei aqui na Bahia, não tinham cervejas artesanais locais. E eu comecei a fazer a minha cerveja para o meu consumo. Uhum. Então o negócio ficou um pouco mais sério, né, pra mim. Tinha que fazer cerveja boa ali. E eu fazia tudo sozinha, assim. Então, foi meio que um perrenguezinho, assim, de alguns erros, né, iniciais. Mas depois, eu, inclusive, entrei na Serva aqui, baiana, né, procurando algum auxílio. E até foi uma surpresa, assim, que eu fui na primeira reunião da Serva. E eu, cadê as mulheres aqui? Uhum. E eu descobri que eu era a única mulher que tava ali na associação, né? Uhum. Mas, então, fui a primeira mulher a entrar na Serva baiana. Mas, enfim, tive ali uma ajuda, né, para as minhas dúvidas cervejeiras. E fui me desenvolvendo ali, fazendo cerveja em casa. E aquilo ali começou a me despertar, né? Pô, não tem nenhuma cervejaria aqui. Comecei a dar uma estudada no mercado. E me organizei financeiramente para sair do meu trabalho. Fiz o curso de mestre cervejeira. Tava abrindo ali a segunda turma em Blumenau, né? Então foi bem no iniciozinho. Uhum. E mudei pra Blumenau, fiquei 1 ano fora estudando, daí eu fiz
sommelier de cervejas, fiz vários estágios em várias cervejarias, muitas horas copo, né? Pra entender aí o que de produto. E voltei pra Bahia já com um plano de negócios pra montar a cervejaria. Então, eu voltei em 2017. 2017 foi o ano que foi, né, aquisição de equipamento, reforma do prédio, né, que eu voltei. Inclusive, assim, o primeiro plano era montar um brewpub. Só que, inicialmente, a licença de localização de Salvador não permitia a implementação de cervejarias. Calma que você já tá lá na frente. Olha o que eu te falei no começo do par. Respira. Primeiro nós vamos destrinchar essa resposta que você deu, assim. Vou resumir, quer ver? Débora, não satisfeita com todos os problemas que ela tinha na vida dela, ela decide que tá muito tranquila essa vida de ser química, CLT, numa petroquímica na Bahia, do lado do namorado, que, se não me engano, virou noivo, virou marido e agora pai da filha dela. Ok, não tava fácil, não tava muito fácil a vida. Resolveu estudar cerveja, dar vazão pra esse hobby tão sedutor. E aí ela resolve abrir uma cervejaria. Então, respondendo a primeira pergunta, a vida dela estava muito fácil. Desde então, a vida dela está impossível. Ela não consegue mais sair desse esquema de pirâmide que é ser dona de uma cervejaria. Resumir? Resumiu. Aí, tá vendo? Gente, é muito tempo gravando podcast, eu sei ler as pessoas de longe. Mas calma que a gente vai entrar nesse assunto todo, que a gente quer saber que você fez uma coisa maravilhosa aonde você instalou a Pro, a gente já vai chegar aí. Antes da gente ir pra esse ponto, eu queria chamar as pessoas que ouvem o Surra de Lúpulo, perguntando pra elas, você gosta do conteúdo que a gente cria aqui? Você ouve, se diverte? Esses conteúdos fazem pensar? Então considere virar um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo. Mas tem sempre uma forma gratuita de ajudar, que é compartilhando o link desse episódio com quem precisa ouvir sobre esse papo. Então, você também, além disso, pode avaliar o Surra na sua plataforma de streaming preferida com 5 estrelinhas. Isso ajuda a plataforma a entender que a gente é relevante para você e aí ele começa a nos recomendar para novos ouvintes. Já que eu tive que puxar o freio de mão de Dona Débora, que estava descendo na banguela, né? Tava sem marcha, tô descendo tranquila aqui. Vou falar aqui agora, pronto, não precisa nem de mim aqui. Eu vou trazer uma contextualização para quem conhece a gente há pouco tempo, que a Débora já esteve aqui no Surra em 2021, no episódio 78. Este episódio que estamos gravando agora é o 314, ou seja, a gente já falou com a Débora, já sabe um bocado dessa história. E ela estava construindo, né, meio que no gerúndio, como ela segue construindo essa cena na Bahia, né? Então, assim, é uma marca que já remava contra a corrente do mercado artesanal brasileiro lá atrás e 5 anos se passaram. De lá para cá, muita coisa mudou no mercado artesanal como um todo, não apenas na Bahia. Cervejarias fecharam as portas, hábitos de consumo mudaram, a categoria sem álcool ganhou uma força absurda, o mercado amadureceu e os desafios para quem empreende ficaram ainda maiores. Eu tenho certeza que a Débora, mesmo depois desse tempo todo, quase 10 anos de Pro, não tá falando que ficou mais fácil. Com certeza, a percepção dela é que talvez tenha ficado mais difícil. Mas a Proa segue ali, navegando, que essa mulher é doida. Fundadora, mestre cervejeira e idealizadora da Proa, ela retorna agora ao Surra de Lúpulo para fazer, como ela disse, essa sessão de terapia ou um balanço desses últimos 5 anos. Então a gente vai falar sobre resiliência, construção de marca, identidade baiana, inovação, aprendizados de quem atravessou um período turbulento para o setor e, claro, os próximos rumos de uma das cervejarias mais relevantes da cena artesanal no Nordeste. No Brasil, mas no Nordeste com certeza. Então vamos lá. Você já disse que você nasceu no Rio Grande do Sul, estudou por lá, construiu sua carreira cervejeira aí na Bahia, prioritariamente. Já tinha, sei lá, visto alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, quando viajou nos Estados Unidos, teve contato com cerveja e tal. Mas em que momento você percebeu que a Pro não devia ser uma cervejaria feita na Bahia apenas, mas verdadeiramente uma cervejaria baiana? Sabe? Do tipo, não vou chegar aqui e fazer mais uma cerveja. Quando é que você entendeu que tinha que ter uma identidade do local também? Assim, eu sempre valorizei o beba local. Tá. Né? Esse movimento que valoriza, de fato, o construído, a identidade do local e tudo mais. A Bahia, ela é muito apaixonante, né? Assim, a gente já brigou muito, eu já briguei muito com a Bahia. Inclusive, assim, de todos os lugares que eu morei no mundo, a Bahia foi o mais difícil de me adaptar. Acredito que, inclusive, a Proa veio pra isso, assim, né? Pra eu me sentir bem no lugar, assim, criar um lugar no qual eu me sentisse bem.
Então, assim, a gastronomia, as frutas, especiarias, tudo na Bahia, para mim foi muito diferente, né? Porque eu vim com um paladar ali, uma biblioteca sensorial de coisas sulistas, né? Foi criada ali no morango, no pêssego, em coisas que não tem aqui. E todas essas outras coisas que tem aqui, para mim, sempre, até hoje, né? Eu me surpreendo, assim, com essas frutas tropicais, com que a gente vai descobrindo de ervas, enfim. E eu sempre fui bastante criativa na parte cervejeira. Então, eu tomava uma rosca, né? Rosca, traduzindo, é a caipirosca, né? Caipira com vodka. Para os gaúchos, não sei se pra ti tu tem essa relação, mas assim, quando a gente fala rosca no Rio Grande do Sul, ninguém entende, né? Eu conheço como caipirosca, mas enfim, rosca apenas, eu ia falar, caramba. É rosca. Enfim, uma rosca de caju e, pô, isso aqui podia ser uma cerveja. Ou de pinha, né? E pensa assim, pô, isso aqui na cerveja vai ficar massa. Então, essas inspirações da gastronomia sempre me inspiraram muito, né? Essas referências da gastronomia sempre me inspiraram muito. E eu quis trazer isso pra cerveja. E acho que faz sentido, né? Assim, se eu tô nesse local, eu usar ingredientes locais pra minha produção. Perfeito. Então, você falou um negócio que eu achei bem legal, bem no começo dessa resposta, que a criação da proa foi uma maneira de criar quase como se fosse um meio do caminho entre aquilo que você conhecia, que era ter vivido a vida toda no Rio Grande do Sul, e agora está construindo uma vida completamente nova numa outra região, que fatalmente é uma cultura diferente. Você tentou achar um meio do caminho onde você pudesse trazer um pouco do que você conhece e aprender, sabe, como se fosse uma miscelânea, né? Uma mistura mesmo, uma união dessas duas identidades. É isso. Se a gente for olhar a proa, né? A gente consegue ver essas minhas referências. Uhum. Então, assim, o bar de fábrica é muito o que eu vivi na Califórnia, né? Que é os bares que a gente vinha lá. Então, tem coisas da minha vivência ali, né? Claro. Na história de rótulos, em várias... Uhum. As referências da proa são isso, né? O que eu já vivi. Perfeito. Mas, inclusive, assim, quando eu comecei a frequentar esse ambiente da cerveja artesanal, para mim foi muito, assim, os festivais, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, no início, foi uma coisa muito encantadora para mim, no sentido de conversar com as pessoas e elas serem muito receptivas, muito abertas, de ter a chance de conversar com o cervejeiro e tirar as dúvidas ali quanto ao produto. E isso me encantou demais, né? Que era um ambiente que eu vivia muito formal. E quando a gente vai para a cerveja artesanal, já é o contrário, né? Não tem formalidades, né? Então, acho que quando eu construí a proa, eu busquei um pouco dessa informalidade, né, no ambiente de trabalho, de ter mais pessoas comprometidas, que eu não precisasse fazer aquela cobrança, né, assim, o que a gente vive normalmente num ambiente fabril, digamos assim, né, que fosse um ambiente que a gente conseguisse entender que tá todo mundo ali por um meio comum, mas que trouxesse conforto, né, as pessoas trabalhando felizes, né? Esse é nosso desejo sempre. Perfeito. E eu acho que era legal a gente começar a puxar aquele novelo que você apresentou na primeira resposta, que é falar sobre o conceito inicial, era abrir um brewpub, mas que isso não pôde acontecer. E aí eu queria que você contasse um pouquinho essa história, porque eu acho que isso é muito importante. A gente falou, o case da proa, quando você contou pra mim lá no episódio 71, virou assunto aqui em outros episódios, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que você contasse como é que foi essa história do tipo, queria um brewpub, não deu pra ser, e aí desenrola pra gente. É isso. Junto com montar a cervejaria, eu tive que entender ali, até mesmo entrar em contato com várias autoridades, né, responsáveis ali pela lei de localização da cidade, que nem eles entendiam direito, assim, o que era o que, né? Eu sei que eles me aconselhavam, pede ali a permissão, o pessoal vai analisar e vai te dizer. Eles não conseguiam me dizer, aqui pode, aqui não pode. Não tinha uma lei clara, né? Então eu pedi a localização, a licença de localização,
em 3 pontos em Salvador e todos os 3 foram negados, sendo que uma era área industrial e outros 2 eram uma área mista. Uhum. Então aqui não dá, e fui para a cidade do lado, Lauro de Freitas. Lá, a legislação é um pouco diferente, também não era claro, mas eu obtive a licença de localização. Claro, com isso veio outros problemas. Lauro de Freitas, por exemplo, não tem saneamento básico até hoje. Então, assim, eu já tô há quase 8 anos lá e a gente tem que contratar caminhão limpa-fossa toda semana para recolher o esgoto da cervejaria. Puta que pariu, cara. Aham. Então, é uma coisa muito frustrante, assim. Mas, enfim, também tive que discutir com muita gente, assim, baseado na legislação do local. Por exemplo, o pessoal da vigilância sanitária queria intervir em coisas que não era, que era a responsabilidade do MAPA. Então, eu ia lá, lia toda a legislação, via o que era pertinente ou não, questionava eles. E era uma ia e vinda, né? Até a gente conseguir essas licenças. Mas, assim, a implementação da cervejaria, eu considero, inclusive, que foi bastante rápida. Tá. Considerando as outras cervejarias que a gente vê, assim. Porque realmente eu tava muito focada naquilo, né? Então, vou fazer acontecer. Uhum. Inclusive, já sabendo, por exemplo, das empresas de equipamentos que costumam não cumprir o prazo, né, de entrega, já associei ali uma multa. Beleza, se tu não me entregar tal mês que tu tá prometendo, tu vai pagar meu aluguel até o dia que tu me entregar. Entregar. Aham. Isso. Então, ali também teve um atraso de 3 meses, mas assim, acho que não foi mais, porque tinha ali isso atrelado, né, à entrega dos equipamentos. Então, tive vários tropeços ali até conseguir construir a cervejaria, né? E quando a gente vai pro mercado, tem aquela utopia, assim, quero fazer de tudo, vou botar minha criatividade em prática. E daí a gente começa a entender o mercado, né? Entender o que o consumidor não, o que o consumidor quer, mas o que a gente deve oferecer. Certo. Porque, assim, até hoje, né, eu considero que a Bahia não tem cultura de cerveja artesanal. Então, como que eu vou oferecer uma cerveja pancadona ali, ou extrema, ou muito alcoólica, ou, sei lá, com especiarias, frutas diferentonas, se a pessoa não tem o básico ali? Uhum. Assusta muito, né? Uhum. Então, eu entendi que eu precisava trilhar um caminho. Certo. De, digamos, conquista de consumidores. E daí comecei. Primeiro eu fiz uma German Pils, eu me neguei a fazer uma American Lager. Fiz uma German Pils. Na verdade, a gente começou com uma IPA e uma Vienna Lager. Uhum. Daí depois veio German Pils. Depois eu entendi que não bastava a German Pils, tinha que ter uma American Lager. Então veio a Baiana Lager, uma Hopi Lager, Weiss, Saison. Então a gente começou nessa diversidade, né, de cervejas, entendendo que a gente poderia levar ao consumidor, fazer uma trilha, né, de degustação. Bom, tu não conhece nada, então começa por aqui. Depois dessa, vai para essa. Depois, né? Começa pela Baiana, vai para German Pils, depois vai para Viena ou a Hopi Lager. Então, ia guiando as pessoas até elas conseguirem, de fato, evoluir. Certo. E para isso, a nossa necessidade de ter vários estilos de cerveja. Uhum. Né? Então, não é... A gente nunca foi focado em IPAs, né? Como, sei lá, vou dizer, 60% das cervejarias artesanais. Então, a gente sempre teve essa preocupação de ter outros estilos mais diversos, né? Com foco em malte, com foco em lúpulo, com foco em levedura, né? Para ácida, para conseguir, de fato, ter uma variedade ali e conduzir as pessoas nessa trilha aí para iniciar o consumo na cerveja. Uhum. Eu queria trazer um ponto que você estava ainda sobre Lauro de Freitas, porque quando a gente conversou lá atrás, você já tinha trazido essas questões e que muitas não tinham sido resolvidas. Eu imagino que outras já melhoraram, né, depois desse tempo todo que você está aí, apesar da questão do esgoto você ter trazido. A gente teve um papo pouco depois que a gente conversou lá em 2021 com o Eduardo Marcuso, que é geógrafo e é do MAPA. E ele cita a chegada da proa, assim como a chegada de outras grandes indústrias em cidades, e como isso muda a geografia da cidade. Como é que isso muda
E aí, gente, a geografia eu não tô falando só de planície, planalto, cerrado. Eu tô falando de geografia política, né? De como é que muda o comportamento das pessoas ao redor de uma indústria, seja ela do tamanho que for. Então, os benefícios também de se ter uma fábrica, mesmo que artesanal, naquele lugar, você cria um precedente. Outras fábricas chegaram em Lauro de Freitas depois, ou outra fábrica, para não ser leviana aqui. Mas, enfim, vocês ainda estão debatendo e se degladiando com questões muito primárias, que é a história do esgoto que você falou. Eu imagino que a questão de segurança, que aparentemente... Alguém me contou, algum passarinho me contou na Brau que chegou, parece que agora um posto de polícia perto, alguma coisa que é para poder começar a trazer uma sensação de segurança para quem trabalha na proa, automaticamente, claro, para os vizinhos, para os moradores que estão ali naquele bairro, mas também para quem frequenta, quem quer sair de Salvador e falar, pô, eu quero tomar uma cerveja no bar da fábrica da proa. Ou seja, você está atraindo pessoas para a cidade que talvez não fossem para lá se não fosse esse atrativo. Então, a importância de uma indústria, do tamanho que for, quando ela toca tão fortemente a comunidade, como é uma cervejaria, e especialmente como é uma cervejaria artesanal. Acho que a primeira consequência ali na nossa rua foi que era uma rua totalmente deserta e insegura. Então, chegou a proa, ela começou a ser frequentada. Então, isso já intimida, né? Já traz mais segurança. Uhum. E tem a questão também de geração de comunidade, né? Então, assim... Perfeito. Várias pessoas do entorno, elas se encontram na proa. Elas se conheceram na proa. Uhum. Então, elas já criaram ali um grupo, né? Que elas já sabem que na sexta-feira eles vão se encontrar lá, sabe? Sim. Então, isso é muito legal. De fato, a gente tem agora uma delegacia da mulher, na verdade. Uhum. Acho que 2 estabelecimentos depois da cervejaria. Então, para nós, obviamente, trouxe muita segurança, né? A gente não teve nenhum... Legal. A gente já tinha tido vários episódios, assim, de pequenos roubos, né? Até a invasão da cervejaria e tal. Mas, depois disso, a gente não teve mais nada, né? Então, trouxe bastante sossego, assim, pra gente. Total. E é legal você falar sobre a dificuldade que você teve em Salvador. Ou seja, Salvador perdeu a possibilidade de ter uma cervejaria muito legal acontecendo na cidade. Uma cidade que tem uma riqueza cultural, gastronômica, de pessoas do mundo inteiro querendo estar aí. Infelizmente, não pôde ter a fábrica da Proa. Eu sei que vocês têm bar, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu acho que a gente já viu essa história em outras cidades. Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha no plano diretor possibilidade de ter uma cervejaria na Zona Sul, já mudou isso. Mas assim, eu lembro que muitos donos de cervejaria que quiseram abrir seus brewpubs aqui falavam, cara, a cervejaria, por exemplo, polui menos do que uma padaria. Aí começa com a legislação, não pode estar perto, não sei quantos metros do colégio, não pode... Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que tentar entender essas coisas e trabalhar melhor para que as cidades possam, de fato, desenvolver, né? Porque isso gera emprego, porque isso gera consumo, porque isso vai gerar segurança. Enfim, eu não tô aqui, não tô candidata a coisa nenhuma, mas eu penso justamente dessa maneira. E a gente já ouviu falar sobre isso aí com você na Bahia, aqui no Rio eu já ouvi vários cervejeiros. Em Brasília também tinha uma questão muito séria, porque Brasília, para além de tudo, Brasília é uma cidade planejada. Então, não, isso é fábrica, só pode estar em determinado lugar. Mas peraí, se eu estiver aqui, eu não vou vender para ninguém. Enfim, questões e nuances que o nosso país tem, que eu espero que a gente melhore. Mas essa maluquice da Pro abrir na Bahia, numa outra cidade que não é a capital e etc., vai cravado no slogan de vocês, que é contra a maré da mesmice, né? Só, assim, um adendo a isso, Lud. Inclusive, ontem eu tava conversando com uma pessoa que me falou não sei se eu ouvi falar na North House. É uma cervejaria que fica em Petrolina, aqui na Bahia. Nunca ouvi falar, bom saber. E, diferente da gente, eles tiveram um auxílio absurdo, assim, da cidade, né? Tanto que eles estão alojados nas margens lá do rio. Uhum. E eles conseguiram civilizar, digamos assim, toda a margem do rio, porque eles trouxeram outros estabelecimentos que foram se acomodando ali e virou um lugar extremamente agradável, né? Então, e tudo isso por incentivo da prefeitura que possibilitou eles estarem ali, né?
Infelizmente, isso não aconteceu com a gente, foi ao contrário, né? A gente teve muitas barreiras ali pra conseguir se instalar. E até hoje, assim, agora trocou a prefeitura, que tem uma visão um pouco diferente, mas a gente ainda não conseguiu, assim, concretizar nada, apesar de a gente ter um diálogo bem aberto com eles, mas ainda não conseguiu nenhum incentivo real, assim, para o setor lá na cidade, né? Isso, infelizmente, é terrível. Quando o poder público pode ajudar, ele pode ajudar muito, que é o exemplo que você deu, vou pesquisar, tô mega curiosa já. E quando ele pode ajudar, às vezes ele atrapalha, porque ele não, sabe, tipo, o não fazer nada, às vezes é meio que atrapalhar também, enfim. Então, eu acho que a gente volta no papo de vocês estão sempre contra a maré da mesmice. Então, assim, qual foi a maior maré que você precisou enfrentar para manter a proposta da Proa viva? Além dessas que a gente já disse, teve alguma outra encrenca bizarra que vocês tiveram que enfrentar por aí? Nossa! Nossa! Peraí, senta que lá vem a história. Passa um filme, né, na cabeça, assim. Eu acho que, inclusive, a última vez que tu veio pra Bahia, que foi a única vez, né, que a gente se encontrou aqui, a gente tinha tido uma ameaça de morte, né, na cervejaria. Não sei se tu te lembra. Não lembro? Meu Deus! Não te lembra isso? A gente chegou a acontecer isso, assim. Mas, assim, é um assunto, inclusive, que eu tava ontem, essa semana, conversando com o cervejeiro lá da Proa, Anderson, que, assim, agora a gente tá produzindo um volume, assim, apesar do mercado geral, né, tá em declínio, né, sei lá, não tá crescendo, a gente tá crescendo bastante, consideravelmente. Só que, assim, obviamente que o nosso produto que mais vende é a nossa lager, né? Então, a gente tá produzindo mais as cervejas de linha e acaba não tendo tanto volume de tanque pra gente colocar em frente a criatividade. Mas, assim, todo dia a gente tá contra a maré. Porque na Bahia, principalmente, né, a gente tem os estabelecimentos, a maioria eles são fechados com grandes cervejarias. Sim. Então, a gente tem essa questão dos contratos de exclusividade, principalmente de Ambev e Heineken. Na Bahia, especificamente, Heineken é nosso maior dor. Olha só. Então, assim, quando a gente tenta entrar nos estabelecimentos, ou mesmo até estabelecimentos que a gente já vende ou já vendia, eles nos tiram de lá, sendo que, a gente é uma pulga, sabe? Um cabelinho. Não faria a menor diferença pra eles isso, menor diferença, sabe? Parece que é uma questão, assim, de... Não sei, sabe? De orgulho de nos tirar dali, sabe? Então, isso a gente tá batendo todo dia nisso. Já é completamente ir contra a maré do que o mercado aqui dita, né? Acho que essa é a nossa maior dificuldade diária, assim. Obviamente, a gente já passou por muitas coisas. Eu acho que, assim, pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu sobreviver bem, assim, esse período, porque eu entendi que não ia ser 2 semanas. Eu entendi que não ia ser 3 meses. Sim. Que era o que o pessoal tava... Não, aí vai passar. Não, vai bobaginha. Vai morrer pouca gente. Entendi, claro. Então, eu fui bem rápida, assim, nas medidas, né? Pra gente conseguir reduzir custos e tudo mais. E encolher ali os gastos, né? E pra gente conseguir sobreviver. Mas ano passado, acho que foi 2024 para 2025... Todo mundo sabe que verão é o nosso melhor mês, né? Assim, para nós, o verão começa em agosto aqui, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, mas dezembro, com certeza, é o melhor mês do ano. A gente teve uma manutenção não programada que fez com que a gente parasse a cervejaria por 1 mês. Putz! Então, assim, além de não ter receita, né, não ter faturamento, a gente ainda gastou o que a gente tinha em caixa para poder fazer essas manutenções. Então, 2025, né, foi o ano de recuperação ali. A gente tava ali... Entendi. Com a cabecinha pra fora respirando, mas foi bastante desafiador pra gente, assim, sair desse lugar, sabe? Entendi.
ouvinte do Surra sabe que aqui a gente tem os melhores patrocinadores, né? Não só pelo apoio a essa loucura que é o podcast, mas principalmente em termos de qualidade e confiança. Um desses patrocinadores que a gente tem um orgulho imenso em ostentar é a marca da Pinnacle, uma das maiores fabricantes de levedura do mundo, com sede na Inglaterra, que faz parte do grupo que adquiriu a Omega East, referência americana em cepas inovadoras. E eles não param. O portfólio vai de levedura para zero álcool até a Juicy IPA, com lançamentos constantes e suporte técnico para guiar o cervejeiro e tirar o melhor de cada cepa. Você que trabalha em cervejaria ou até cervejeiro caseiro precisa conhecer as leveduras da Pinnacle e conferir tudo que elas têm para te oferecer em sabor, eficiência e confiabilidade. Segue o Instagram @PinnacleIngredientes e conheça o portfólio completo da marca. Eu acho que é muito importante a gente voltar no ponto que você falou sobre os contratos de exclusividade, porque eu acho que tem uma máxima, eu sou advogada de formação, mas enfim, nunca exerci. Existe uma máxima no direito, salvo engano, no direito tributário, que fala assim, tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Então, eu penso que é assim, Ambev e Heineken, vocês querem brigar? Briguem, se matem, façam o que precisar fazer para dominar pontos. Porém, se você tem outras cervejarias que não encostam, Heineken, Bev, Grupo Petrópolis, que estão ali na mesma segmentação, briguem, se esfolem. Quer botar Budweiser do lado de fora, bote. Mas, cara, qual o problema de ter uma porcaria de um Chopp Lager, uma American Lager, de uma Pro da vida, de uma, sei lá, outra cerveja artesanal da região, entendeu? Então, assim, eu acho que isso devia ser uma questão que deveria ser revista urgentemente. Primeiro, para que a população tivesse acesso a outras coisas. E a população poder ter acesso a outras coisas e decidir por continuar bebendo o que ela bebe. Tudo bem também. Mas é isso que você acabou de falar. Às vezes eu consegui virar um bar, e aí porque o bar conseguiu uma negociação que eu não consigo entregar para ele, né? Isso. Eu perco esse cliente para uma grande corporação, quando isso para ele não faria a menor diferença se eu tivesse ali. Então, acho que isso é complicado, é grave. Eu acho que é um assunto que não depende. A Abracerva devia estar mais adiante desse assunto. Eu imagino que esteja, ou gostaria que estivesse. Eu não tenho juízo de valor sobre esse assunto. Mas a gente vai trazer uma informação do exterior, falando de Inglaterra. Inglaterra criou, em algum momento, a craft inglesa. Quando as grandes artesanais inglesas começaram a ser vendidas, porque esse movimento aconteceu no mundo inteiro, tá, gente? A Ambev comprar a Vals aqui, a Heineken comprar a Eisenbahn, isso aconteceu em todos os países do mundo com cervejas artesanais locais. A Abracerva, equivalente à Abracerva da Inglaterra, criou um outro selo, que é a Indie Beer, né? Tipo, não era mais craft, porque aí a própria Brewdog, as outras empresas começaram a usar o craft como se fosse um adjetivo, né? Um elogio. Uhum. E isso reduziu a força de quem era pequeno de fato. Então, para você estar associado à tal da CIBA, que é essa associação da Indie Beer, você tem que ser, de fato, pequeno, um tamanho XYZ. E eles estão reportando a dificuldade que as cervejarias têm, mesmo locais, de estar no pub que é perto da casa delas, da onde é a fábrica. Então, por exemplo, você tá em Salvador, Lauro de Freitas e tal, você tem dificuldade de colocar no botequim da esquina porque tem o contrato ali. E como isso é draconiano, como isso é feito para eliminar o pequeno, entendeu? Quando o pequeno, gente, o mercado de cerveja artesanal no Brasil não chega a 1%. Eu acho que o local que a gente tem menos pontos de venda é Lauro de Freitas, que é onde a gente tá localizado, né? Olha que loucura, cara. E assim, a Abracerva, ela conseguiu uma negociação com a Ambev, onde a Ambev, inclusive nos contratos de exclusividade, ela coloca que os pontos de venda podem colocar uma cerveja artesanal local, desde que não seja o mesmo estilo, né? Por exemplo, aqui eu tenho Brahma, então tu pode entrar com a tua IPA aqui. Tá. Ou, sei lá, tua Viena Lager. Ok. Só que o que ocorre é que, por exemplo, a gente tava fechando um ponto de venda bem grande aqui, que tem várias unidades aqui na região. E o chefe veio assim, Débora, eu queria muito colocar vocês, mas, assim, inclusive tem essa cláusula e tal, eles me deixaram a par e tudo mais. Mas assim, se eu comprar uma Colorado, eles vão me bonificar outra. Então não tem como comprar a tua cerveja. Então assim, apesar de ter a cláusula lá, eles vão colocar uma outra condição comercial que não vai ser favorável a mim. Só se o cara
sei lá, quiser muito. Uhum. Ou mesmo as pessoas até ficam inibidas, né? Assim, porque acaba que muito ponto de venda depende dessa verba, né? Total, Porque é uma gente. verba muito grande. Total. Então, assim, por que eu vou colocar uma outra cerveja ali pra criar um conflito, né, desnecessário? Sim. Então, assim, o local que a gente tá inserido, que assim, apesar disso, a gente ainda tá em torno de 220 pontos de venda pela Bahia, né? Porra, legal. Que é um volume, assim, né? Uma quantidade de lugares bacanas. A pessoa tem que entender muito, assim, que aquele produto lá é importante para o estabelecimento dele. Que oferecer um produto local é importante. Então, é essa guerra diária. Sobre isso de vocês estarem em vários pontos, meu irmão fez uma viagem com a família no começo do ano. Eu não vou lembrar se foi para Lençóis, tá? Aí, por aí. Mas, enfim, eles foram pro interior da Bahia. Chegava em Salvador, ainda tinha que pegar um carro. Uhum. E aí ele me manda a foto do TEP. É sempre assim, meu irmão, esse é o mais brameiro de todos. Ele me manda a foto do TEP. Aí eu falei, pô, que legal, tem proa, bebe proa. Já pedi meu original. Filha da puta. Mas, enfim, o bar tinha as duas coisas, entendeu? Tinha proa e tinha outras. Que eu acho que, gente, é isso. A gente tem que aprender a coexistir, não tem jeito. Mas, enfim, pra gente dar andamento nesse assunto, eu queria falar de uma cerveja especificamente, que quando fui à Bahia, fui com a Ana Lu, minha esposa, Débora conheceu, a Sour de Caju, que conquistou reconhecimento internacional, inclusive internacionalmente dentro da minha casa, porque a Ana Lu que é chata pra caceta com o Sour, amor. A gente trouxe se não me engano, a gente trouxe daí um growler de Sour de Caju, porque você falou, não, tem que levar, já que ela gostou, tem que levar. O que essa cerveja representa pra vocês, assim, sabe? Tipo, sei lá, sucesso de produto, prova que ingrediente brasileiro pode gerar identidade. O que isso significa? O que essa cerveja, especificamente, traz pra vocês, assim, de memória, de conquista? Acho que a primeira coisa, Lud, é resistência. Tá. Por quê? A gente fez a primeira sour que a gente fez foi uma sour de siriguela. Tá. E essa sour de siriguela, ela ficou bem sharp, assim, ficou uma acidez mais tart, assim, né? Muito, bem ácida, que dá aquela coisinha aqui do lado. Assim. Sim, aquela travadinha assim, né? Isso. Uhum. E eu achei maravilhosa, assim, tinha muita siriguela, tava delícia, né? Inclusive, quem gosta de sour mesmo, achou também maravilhosa. Mas o público, em geral, a gente teve muita dificuldade de vender essa cerveja. Tá. Sei lá, acho que a gente vendeu ela em 1.000 litros em 8 meses, assim. Então, uau, foi bem difícil. E depois disso, eu, não vou mais fazer sour, né? Não rolou. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, achava que combinava muito com o clima. Eu, cara, vou tentar fazer de novo. Daí, só que eu fiz uma sour totalmente comercial. Uhum. Então, reduzi a acidez, aumentei a quantidade de fruta, fiz com que ela ficasse realmente bem mais comercial. Tanto que ela foi muito criticada pelos cervejeiros, né? Cervejeiros geeks, né? Dizendo que, isso não é uma sour e tal. Uhum. Mas, e a gente colocou morango nela. Uhum. E a gente vendeu ela como morango do Nordeste, né? Então, o nome era apelativo, a fruta é apelativa, né? A cor é apelativa. Então, cara, a galera se apaixonou na cerveja. E o mais legal é que a gente também mudou o discurso de como a gente vendia ela. Então, ao invés de vender ela como uma cerveja ácida, azeda, né, que é o que a gente falava, a gente começou a falar que a cerveja era frisante e que lembrava um espumante. E que não tinha gosto de cerveja. É uma cerveja que não tem gosto de cerveja, que lembra um espumante. Perfeito. Então, assim, muita gente que não bebe cerveja convencional, né, que costuma beber vinho, espumante, começou a procurar essa cerveja. Então, a gente começou pela sour de morango, depois foi pra sour de cupuaçu, sour de graviola, até chegar na sour de caju. E assim, as sours todas foram muito legais, né? Mas a sour de caju, a gente consegue um frescor muito grande na fruta, né? Então, eu acho que dessas frutas foi a que teve maior aceitação. Essa cerveja, ela começou a ser sazonal. E depois, hoje ela já é praticamente uma cerveja de linha. Então, acho que o que a sour de caju consegue trazer, assim, que ela, né, encanta tanta gente, é, de fato, esse frescor do caju. Até eu estive agora, né, como juíza lá em Blumenau, e, assim, tinha muita cerveja de caju, muita. Mas a gente percebe que não consegue trazer, sabe, o mesmo frescor. Que eu acho que é do acesso ali da fruta fresca mesmo que a gente tem, né? Estando perto da fonte. Perfeito.
Não, isso é muito importante. Muito importante. E aí, tipo, a Proa conquistou o título de melhor cervejaria da Bahia. Não sei se foi especificamente em Blumenau ou se foi no da Abracerva, aí você pode explicar pra gente. Mudou alguma coisa dentro da empresa depois desse reconhecimento? Não mudou? Ou isso é tipo, tá bom, legal, reconheci e a gente tá sempre buscando o próximo feito. Então, como é que foi pra vocês essa conquista? Não muda. Pra nós não muda nada. Tipo assim. Não fala assim. Claro que muda. Claro, a gente usa esse título, né, pra conseguir autoridade ali. Mas, assim, tanto medalha, até que é uma coisa que eu acabo mandando algumas vezes, né, pra concursos, mas não é um foco da Proa, né, participar de concurso cervejeiro, porque, querendo ou não, é um investimento. Total. Então, assim, tem a inscrição da amostra. Mandar a amostra, muitas vezes, para nós é muito mais caro do que a inscrição, inclusive, porque é frete aéreo ali, tem que ser o que vai mais rápido e acaba sendo muito caro. Então, é uma estratégia que a gente não usa com frequência, exatamente porque a gente não vê um impacto grande nas vendas, né? Claro, logo depois tem uma procura ali um pouco maior, mas, assim, nada muito relevante. Tá. Então, legal, ganhamos. É tipo isso, assim. Mas não é uma coisa que vai nos trazer benefícios comerciais, por exemplo. Perfeito. E eu acho que isso é legal trazer essa informação, porque isso mostra que os estados onde a gente ainda precisa criar o público, educar o público. E, gente, vamos lá. Quando eu falo em educar o público, eu não tô falando que o público bebe errado e eu tenho que ensinar ele a beber certo. Mas é apresentar ao público novos aromas e sabores. Só isso, tá? Antes que venham aqui os lacradores e lacradoras reclamarem que a gente tá falando sobre isso. Eu acho que eu entendo que você diz, que você fala, é um esforço tremendo, é um esforço financeiro grande para um resultado menor, que eu posso, de repente, investir esse esforço, essa grana, para trabalhar melhor esse assunto internamente aqui, que eu sou uma cervejaria baiana vendendo para baianos, né? Fora que a Bahia é do tamanho do Brasil, então, porra, você já tem um trabalho de alcance bizarro, imagino. A gente até tem uma leva para fora, né, do estado, mas não é o nosso foco comercial, né? Tá. Até porque, se tu for analisar ali a geografia de onde a gente tá localizado, a logística é péssima, né? Tem a Baía de Todos os Santos aqui, que a gente tem que fazer uma volta imensa para conseguir sair aqui da região, né? Então, isso implica numa logística cara, que é demorada. A tributação não nos favorece, então a gente acaba não sendo muito competitivo fora da Bahia, né? Então, por esses motivos, a gente não tem um foco grande fora da Bahia, né? Comercial. Certo, perfeito. A gente procura, de fato, manter aqui dentro, né? Perfeito. E quem quiser beber Proa, vá beber na Bahia, porque, além de tudo, tem coisa pra caceta pra fazer por lá. Porra. Exatamente. Mais, né? Você vai, bebe Proa e, porra, vai pegar sol em Salvador, sei lá onde mais. Bom, aí agora então vamos pegar, deita no divã. Como você falou que era uma sessão de terapia, deita no divã. Você começou produzindo cerveja em casa lá atrás. Aí você vai tentar fazer esse esforço de, se você encontrasse aquela Débora lá de 2014, hoje, tipo, hoje estamos aqui em 2026, 12 anos depois, qual o conselho que você ia dar pra ela? E qual o conselho que provavelmente, por teimosia, essa pequena Débora de 2014 ignoraria? Fuja para as colinas. Corra que é cilada. Não se mexe nessa. E com certeza a Débora ignoraria totalmente e iria atrás desse sonho, né? Tu tem essa coisa teimosa em você? Eu já amadureci muito quanto a isso, né? Então hoje eu entendo que tem coisas que não dá pra insistir, assim. Certo. Assim, acho que quando a gente começa a empreender, a gente vira uma pessoa muito cascuda, né? Então a gente apanha muito ali, a gente começa a criar uma casca que às vezes a gente olha as coisas mais de maneira racional. Mas isso depois de muito tempo, né? Não é uma coisa que, assim, no começo, me lembro que as pessoas me perguntavam, e se der errado? Não tinha essa opção pra mim. Sim. Não vai dar errado, vai dar certo. Eu olhava pra frente, pô, beleza, tivemos esse problema, como é que a gente vai resolver? Não vou olhar, não vou pensar em desistir, não é uma opção. Hoje, eu já olho para as coisas de maneira diferente, né? Já começa a
analisar os números, né? Entender, esse caminho aqui não é bom em função disso. De repente, a gente vai para esse lado, né? Tanto na insistência de algum negócio específico, quanto até na produção das cervejas, né? Que a gente estuda, que a gente opta por produzir. Porque tem muita coisa que a gente gostaria de tirar da cabeça, né? Mas, às vezes, não é comercialmente viável. Quem é que vai comprar isso aqui? A gente sempre tem que colocar isso na ponta do lápis, né? Entender quanto vai custar, quem vai pagar isso, quem vai comprar no final. Então, tudo isso a gente coloca em pauta, assim. E eu acho importante você falar isso, porque eu acho que a gente hoje, o mercado artesanal, ele vive um momento de maturidade, tá? E quando eu falo momento de maturidade, o Anuário do Mapa liberou os dados recentemente, aí, final de maio, e aí a gente teve um crescimento de 0,3%, que é um crescimento ainda, mas eu não quero ser a teórica do caos, a pessoa que vai trazer essa notícia ruim, que não acho que é ruim, mas assim, acabou o crescimento, tá, gente? Não vai ter mais crescimento, que na verdade, na minha opinião, que não é tirada do meu sovaco, é a partir de 6 anos de muita conversa por aqui, de acompanhamento dos próprios dados do mapa e do próprio mercado, nosso mercado ele já não está crescendo há algum tempo, só que os dados que o mapa nos oferecem são baseados em informações engessadas. Então, são baseados em registros de empresas que estão ali ativos. Então, hoje o mapa chega e fala que houve um crescimento de 0,3%, porque, mesmo fechada, algumas cervejarias ainda estão com registro ativo. Eu acredito que a partir do ano que vem, a gente vai começar a enxergar os efeitos que aconteceram, por exemplo, na enchente do Rio Grande do Sul. Muitas cervejarias estavam ali com, 7 anos de vida, com registro ativo, que vai vencer o registro agora em 2026, e que ano que vem vão aparecer como fechadas. Então, assim, também não acho que é caso de alarde. É que a gente fica comemorando subida de número de cervejaria quando isso não deveria ser mais um marcador real. Então, assim, o que você acha, na tua opinião, de empreendedora que tá aí, ó, desde 2017 fazendo a sua cervejaria funcionar? Que se ela tá de pé, ela tá funcionando. Ela paga a conta na sua casa, ela tem famílias que dependem, são funcionários de vocês, que dependem desse salário. O que diferencia marcas que vão permanecer das que vão desaparecer nos próximos anos? Como tu falou, eu vejo que, de fato, o negócio não é para amadores, né? Então, quem não tava fazendo direito tá colhendo a conta aqui agora. Assim, o mercado baiano, especificamente, eu sempre vi que ele não segue o mercado, o que acontece no resto do Brasil. Ele é muito particular. Tanto que, assim, quando estava acontecendo a febre da, 2016, imagina, não tinha cerveja local aqui ainda. Até tinha produtores, mas ninguém tinha mapa, por exemplo, né? Então, assim, o mercado aqui na Bahia, ele reflete um cenário totalmente diferente do resto do Brasil. E para nós, especificamente, esse ano a gente está batendo recordes de faturamento. Então, assim, fevereiro a gente bateu recorde de todos os anos, né? Olha que legal. Mês passado a gente bateu recorde. Junho, que historicamente é um mês péssimo para nós em função de São João, né? Que todas as pessoas vão pro interior, que é onde a gente não tem tanta relevância como cervejaria. Esse ano a gente tá tendo um consumo bem diferente, né? Então, assim, a gente percebeu que aqui o jogo mudou, mas para melhor, no meu caso, né? A gente teve cervejarias locais que fecharam recentemente, né? Ano passado, acho que a gente teve umas 2 cervejarias que fecharam. Mas para nós, tá muito bom o mercado. Obrigada. Muito bom. Obrigada a mim mesma, que me programei e me lasquei inteira pra estar aqui agora podendo falar isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Né? A gente fica jogando com a informação que a gente tem. Simples. Quer dizer, não é simples, mas é recompensador. Eu acho que a brincadeira à parte, né, não é simples, mas quando as peças se encaixam é recompensador. Todo mundo estava falando que o ano de 2026, sobretudo as grandes empresas, estavam falando que 2026 é o ano que tem 13 meses, justamente por conta da Copa. Você acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que esse teu consumo em junho, que é um mês historicamente ruim, tem a ver com a Copa? Não dá pra ter essa medida ainda porque a gente tem uma semana de Copa? Ou o que você acha? Da onde que veio isso? Assim, a gente já teve um ano de experiência de Copa, que pra nós foi ruim. Mas óbvio. Mas era dezembrão, foi uma Copa estranha. Foi 2022, né? Era uma Copa que aconteceu em dezembro, não aconteceu em junho. Não foi em junho?
É, amiga. Foi a Copa do Catar. E em junho, aparentemente, no Catar é tipo assim, você vai botar É verdade. as pessoas correndo, entendeu? Então, tipo, foi em dezembro. Mas pra nós não, assim, Copa, né, especificamente, não foi legal. Tá, Só que esse ano só que, claro, os horários eram muito diferentes, né? também. Acho que era no meio da tarde, então, assim, o pessoal ia pros bares, assistir o jogo, e assim, quando as pessoas estão assistindo o jogo especificamente, elas não estão bebendo, né? Ou então estão bebendo muito devagar. Elas vão beber no começo do jogo, no intervalo, e se o time, né, se o Brasil ganhar, no final. Se não, vai todo mundo pra casa triste. Então, assim... Puta merda, tu tá fudida, depender dessa... Pois é. Esse ano, o primeiro jogo, né, a gente fez um arraiá junto com o jogo ali. Então, o nosso faturamento foi espetacular, apesar do 1-1 ali. Mas a gente conseguiu trazer as pessoas cedo pro bar, né? Legal. O jogo foi num horário legal. E depois as pessoas acabaram se estendendo um pouco mais. Então, assim, já foi uma coisa... Eu tô falando do nosso bar. Mas eu acredito que foi mais ou menos o cenário que se repetiu nos outros estabelecimentos. A gente também teve muito pedido pessoa física, né? Da galera que vai beber em casa e tudo mais. Então, foi, assim, tá sendo muito bom pra gente, por enquanto. Perfeito. Claro que a gente tem essa semana que vem agora, que é feriado, né? Em Salvador, na Bahia, né? Em função do São João. Certo. Que a cidade se esvazia. Então, acho que ali vai ter um baquezinho. Mas, como é no meio da semana também, pode ser que o pessoal fique por aqui. A gente não sabe ainda. Enfim. Vai descobrir. Mas, no geral, tem sido muito bom. Legal. E é bacana uma coisa que você trouxe sobre o que você fez no primeiro jogo. Esse programa vai ao ar depois, gente. Vocês vão entender como é que funcionam os negócios. Não tem problema nenhum, porque isso é o que a gente fala na criação de conteúdo, é um conteúdo evergreen. Ele é pra sempre verde. Por quê? Eu duvido que a Débora, quando ela fez a proa, ela queria um brewpub. Tudo bem, não deu, abriu uma fábrica. Ela tem um bar na cidade, que é o Pituba. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Foi nesse que eu estive, inclusive, né? Isso. É um bar maravilhoso, bonito, bem decorado, tudo lindo, cardápio ótimo, ou seja, é comida, é bebida, não adianta você achar que vai vender só cerveja artesanal e tocar rock, não é isso que vai funcionar. Mas tem um degrau que a gente conversou no papo com a Fernanda Brito da Rueira, que tá fazendo um super sucesso em Campinas, que foi, ela não imaginou, quando ela abriu o bar dela, que é uma cerveja cigana, que ela fosse ter que virar promotora de evento. Então, você não adianta mais pensar que eu vou vender eu vou viver da minha arte, vou fazer minha cerveja artística e vou vender porque a minha cerveja é foda, é boa. Meus amigos, se não tiver o São João depois do jogo, se não tiver um DJ, uma banda, é rock, é pagode, é samba, a inércia, é muito fácil ficar em casa. É muito mais fácil. Então, se você não tiver uma coisa pra entreter o público, né? Então, eu acho que essa experiência é bacana trazer também, Débora. A gente, como cervejaria, na verdade, a gente tem vários braços, né? Então, a gente já tem ciganos, a gente tem a nossa produção própria para outros PDVs. Legal. A gente tem a venda para pessoa física. E a gente tem os nossos bares, tanto a fábrica, que é uma dinâmica, e o bar da Pituba, que é outra dinâmica totalmente diferente. Então, de fato, assim, tanto a fábrica quanto a Pituba, tu tá vendendo entretenimento, experiência, né, gastronômica. Você não tá vendendo cerveja mais, só. Não tá mais vendendo só cerveja. Nunca foi só sobre cerveja, né? Se a gente for falar de marca, a gente nunca vendeu só cerveja. E eu acho que é uma coisa que também fez a diferença na Proa. A gente entendeu isso logo de cara. Porque não adianta eu chegar aqui, porque tem eu usei sabro, que traz coco, e essa outra lúpulo que traz frutas tropicais, e não sei o que. A pessoa normal, né, quem não é ali consumidora de cerveja artesanal, tá pouco se lixando, ela não quer saber disso, ela não quer ouvir isso. Sim! Ela quer, a gente vai ter uma explicação ali, mas mais plausível para uma pessoa que não entende nada de cerveja. Sim, total. Sabro. Pra mim, porra, você é Jedi, cacete? Tu tá me puxando sabre de luz? Exato. Então, assim, a gente sempre vendeu outras coisas. A gente falou da cidade, falou da cultura baiana em si. Então, sempre trouxe o contra a maré da mesmice em outras coisas além de cerveja, né? Pela marca. Em experiências, né? Até nas collabs que a gente faz.
A gente fez já collab com outras cervejarias, mas a gente fez principalmente com, sei lá, uma marca de café, uma marca de roupa. Ah, eu vi. Uma marca de chocolates, sabe? Então, teve essa sinergia com outra coisa totalmente diferente. Que ali vai puxar um público que normalmente não tem esse consumo, né, de cerveja. Ou seja, você não tá falando só pra dentro, você tá falando pra fora, apresentando a possibilidade dessa pessoa que gosta de outra coisa. Ah, tem isso aqui também. Isso. Acho que é muito válido, muito importante. Exatamente. E é uma coisa que a gente entendeu de cara, assim. Até no início, né, quando a gente só tinha o nosso bar de fábrica, que foi um lugar que a gente sempre conseguiu mostrar a forma que a gente fala, a música que a gente ouve, né? A maneira que a gente conversa com o público, fazer com que as pessoas conseguissem se aproximar da cerveja. Então, a gente sempre procurou, por exemplo, colocar vários estilos musicais. Uhum. Claro que nada contra, né, o que a gente preza, assim, mas, assim, não toca só rock, sabe? Uhum. Que é o que normalmente traz a cerveja artesanal. Então, a gente coloca muita coisa ali e isso acaba trazendo outras pessoas que estão vindo ali não pela cerveja, estão vindo ali pela música, estão vindo ali pelas outras pessoas que estão vindo ali. Sim. Então, isso acaba fidelizando outros clientes e consequentemente, furando a bolha, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Com certeza. E aí, pra gente agora rematar esse programa, que foi, enfim, pra mim, aula de negócio, aula de posicionamento, aula de falta de juízo, brincadeira. Se a proa pudesse ser lembrada por apenas uma contribuição pra cultura cervejeira brasileira daqui a uns 20 anos, quando a Júlia já estiver tocando esse assunto aí, qual que você gostaria que fosse? Se você tipo, caramba, isso aqui eu fiz e eu falei, puta que pariu. Eu acho que são dessas diversas pessoas que falam, pô, eu comecei a beber cerveja artesanal por causa da proa. Uhum. Então, é legal que tu falou da Júlia, porque a Júlia agora ganhou a 5ª cerveja dela, né? Caraca, essa menina é demais, Brasil. Que foi a Hops for Júlia. Aham. E ela tá bem orgulhosa, assim, da... Apesar dela não beber, vamos falar isso, né, gente? Claro, antes que alguém chegue e fale assim, não, a Débora da cerveja... Não, a filha dela só tá feliz porque tá lá, o nomezinho dela no rótulo. Não, que ela olhou que o rótulo tem um castelinho, tem uma fadinha, né? Bota ela pra desenhar esse rótulo aí, bota essa menina pra trabalhar, gente. O próximo, quem sabe. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que hoje a proa já é conhecida no Brasil, né? Quando a gente fala de uma cervejaria artesanal baiana, a gente já é referência. E essa questão de ter aberto esse universo para mais pessoas, acho que isso dá bastante orgulho. Assim. Legal demais. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença, Débora. A gente se conheceu pessoalmente aí, a gente já se viu em Blumenau. Toda vez que a gente se esbarra é como se tivesse sido ontem. Eu tenho um carinho tremendo pela proa, por você. Sempre que eu posso falar com você ou na hipacondríaca sobre a proa, é um prazer. Então, eu queria te agradecer, falar, por favor, continue, seja assim, resistente, resiliente, teimosa, o nome que você quiser dar, para que a gente continue bebendo cerveja boa aí na Bahia também. Eu acho que eu tenho que te agradecer também, Lud. Cara, tu faz um trabalho incrível, assim, e muito importante para o mercado cervejeiro. Então, também, continue. Tô tentando. Tá, Jó. Vamos todas tentar o nosso máximo. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui. E tô com saudade, viu? Venha. Eu também tô com muita saudade de você, da Bahia, da Pituba, daquelas comidas maravilhosas que a gente comeu aí. Vou botar no calendário. Você tem que falar assim, ó, aniversário da proa vai ser tal de tal, que eu me programo com antecedência. Pronto, vai ser em agosto. Ó, 1º de agosto eu vou estar em Curitiba, vamos com calma. Não, pera que é na segunda semana, acho que é 8. 8, vamos pensar. Meu Deus do céu, lá vou eu uma semana pra Curitiba, outra pra Bahia. Deus me defenda e me ajude. Vamos tentar. Bom, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, Surra de Lúpulo no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidada? Manda e-mail para contato@surradelupulo.com.br. E é isso, pessoal. Até semana que vem.
Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.